Prepara-te. Hoje eu quero fazer uma reflexão sobre a parábola dos talentos, que se encontra lá em Mateus 25, a partir do versículo 14. Eu vou ler e falar algumas reflexões que a gente percebe aqui nessa palavra importante. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis os outros dois que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A gente aprende aqui várias coisas, tá? Então, assim, a gente precisa entender aqui que o Senhor usou a palavra talento, porque a questão de talento era o dinheiro. Naquela época, que poderia ser representado por ouro, prata ou bronze, e que é o valor, era 20 mil, 20 anos, 20 mil não, 20 anos de salário de um trabalhador. Imagine, a gente pode pensar assim: poxa, então isso significa o quê? Eu entendo que a palavra de Deus, que é preciosa. Então, o que foi que Deus confiou a mim e a você? A palavra. Então eu preciso fazer o quê? Falar com verdade, falar com temor, saber o que é que realmente está aqui, buscar estudar. E a capacidade? Pronto, ele fala sobre a capacidade de cada um. Quando se fala de capacidade, eu tenho que entender que é conhecimento, habilidades e atitude. E tem, é claro, talento aqui. Não deixa de falar sobre isso. Então, a capacidade de cada um. O Senhor confiou a palavra a cada um de nós. E a gente vai desenvolver, multiplicar conforme as nossas habilidades, conforme o nosso talento, podemos dizer assim, né? Mas, se você precisa multiplicar. O que é que o Senhor tem te dado? É ensino? É louvor? Qual é a sua profissão? Porque também você pode multiplicar o reino no seu ambiente de trabalho. Viver o evangelho aonde Deus te colocou. Aonde Deus tem te colocado hoje. É para você multiplicar, é para você viver. Não somente de falar, mas de viver o evangelho. Também, aonde você for. A gente precisa buscar o Espírito Santo e ser como Jesus. E aí a gente vai ter, aqui tem um ajuste de contas. Prepara-te. O nome da reflexão é prepara-te, é o ajuste de contas. Porque o Senhor vai voltar.
E a gente precisa acreditar nisso. A nossa esperança é que o Senhor volte. A igreja precisa acreditar nisso. Senão não tem sentido eu estar aqui pregando o evangelho, se eu não acredito nisso. E o Senhor tá, e essa palavra tem que estar associada à parábola das 10 virgens, que é se preparar, que é a questão da exortação à vigilância. A gente precisa entender isso, tá? Dentro da parábola também. Outra coisa, dentro dessa parábola tem uma promessa que é real, apesar da parábola ser figurativa, né? A gente percebe que tem uma promessa quando ele fala: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Então o Senhor tem promessa pra gente. Isso é promessa. O Senhor quer, o Senhor tem esse plano pra gente. Em participar da alegria dele eterna. Vida eterna com alegria. Não vai ter mais dor, não vai ter mais choro. Então é isso que o Senhor é promessa. Ele fala que é promessa. Mas quando ele fala sobre o ranger de dentes, isso não é promessa. O Senhor não tem esse plano nem para mim, nem para você. Ele tem coisas boas para a gente, ele planeja bem. Agora, aquele servo tinha uma distorção de quem era Deus, né? E a gente precisa começar a ler a palavra, e isso para mim, muito para mim mesmo. Começar a ler a palavra e saber assim, pô, quem é esse meu Deus? Né? Porque o perfeito amor lança fora todo medo. Porque Deus é amor. E amor não está dissociado da disciplina. Deus, se você olhar, é disciplina. Talvez você esteja vendo um Deus duro, né, e severo que você criou na sua cabeça. E o Senhor, aí ele fala assim, ele nem repetiu, mas ele repetiu com um questionamento. Você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Ele fez um questionamento. Você sabia? Você nem que tem relacionamento comigo, como é que você sabe? Mas mesmo se isso fosse verdade, você poderia ter investido. Invista no missionário. Invista em alguém que está pregando a palavra. Eu entendo assim aqui, né? Mesmo que você não me conhece mesmo, investisse no evangelho, de alguma forma, mas nem isso você fez. Você estava com distorção da palavra, né? Distorção da minha imagem, tudo isso e você não fez. E foi lançado lá. Então a gente percebe aqui a negligência. O que é que a gente está fazendo hoje? Negligenciando, omitindo, né? Ou até mesmo pregando a palavra de uma forma de um falso profeta. É assim, a gente precisa olhar para a palavra e falar assim, pô, o Senhor fala comigo. E o Senhor não quer isso. O importante é isso, que o Senhor não quer nem que eu, nem você vá para lá. Porque isso não é o plano do Senhor. E a gente precisa preparar. Hoje você tem um momento de decidir. Hoje é o momento de você se arrepender. Hoje é o momento de você tirar toda essa imagem desse Deus duro, desse Deus, né, que simplesmente é severo. Não, Deus disciplina, porque Deus ama. E quem ama disciplina. Você ser pai, se você é mãe, você não vai deixar seu filho à toa. Não tem como. Se tá à toa, o mundo tá meio complicado, né? Tá tudo muito estranho. Mas se você ama, você vai orientar, você vai disciplinar. Disciplina, às vezes, é não dar aquilo que a pessoa quer no momento. Uma forma de disciplinar. Mas Deus disciplina, e quem ama disciplina. Mas o Senhor tem planos de paz pra gente. O plano de paz dele é a gente viver com ele para a eternidade. Então deixe o Senhor Jesus entrar no seu coração hoje. Reflita sobre isso e pense que você pode tomar sua decisão hoje.